O nosso ritmo de vida hoje, ele está nos levando a ter tomadas de decisões que, na verdade, o nosso corpo não está habituado. A gente tem muita correria, né? A nossa prática, muitas vezes, é de abortar café da manhã, almoço e deixar para fazer o jantar, a grande refeição do dia. E aí é que mora o perigo. Entendi. E aí é que mora o perigo. Na verdade, nosso corpo não está preparado para isso. Isso quer dizer que se a gente tivesse uma rotina diferente em relação às refeições, a gente não daria uma carga tão grande para o jantar. Na verdade, a gente tem que sempre lembrar daquela história que é o porcionamento, a divisão de horários, divisão dos alimentos, ter uma conduta, e não é essa história tipo assim, de manhã eu como um rei, né? Nada disso. Na verdade, a gente tem que ter harmonia e escolhas adequadas. Eu vou falar como um rei, almoço como um príncipe, janto como um mendigo. Isso, nada disso. A gente deve ter a divisão adequada desses alimentos ao longo do dia. Agora, o fato é, comer à noite não faz bem. Isso tem tudo a ver com a nossa fisiologia. Por quê? Nós temos um núcleozinho no cérebro, né, no hipotálamo anterior, chamado núcleo supraquidiano, e ele dá o start na retina quando a luz vai descendo. E aí o que acontece? O nosso corpo, fisiologicamente, ele vai diminuindo os hormônios, Deus é perfeito, né? Então, Deus é perfeito. Ele vai diminuindo o cortisol, vai diminuindo a adrenalina no final do dia. Tudo isso faz com que a gente tenha o quê? Uma tranquilidade para a gente chegar no nosso stand-by, que é o sono, nossa vigília, né? Sim. Então, o nosso corpo, ele foi preparado para isso. Então, o start é a luz na retina. Então, aquelas pessoas que trabalham à noite e ficam acordadas, elas vão querer comer à noite. Porque, fisiologicamente, está dando o sinal de que estamos acordados. Nosso corpo está em funcionamento. Então, a gente tem que ter algo para se manter. Entendeu? Então, na verdade deveria ser o contrário. A gente teria que estar tendo liberação de serotonina, que também trabalha com melatonina, que está ligada ao sono, para a gente ter a tranquilidade e a gente fechar o nosso ciclo, que a gente chama de ciclo circadiano, né, que são as 24 horas do nosso dia, estáveis, adequadas e regularizadas num funcionamento adequado ao longo de todo o dia. Então, tudo tem horário. Olha quantos distúrbios a gente causa nesse processo todo, né? Por falta de conhecimento. Vários. Um deles é a pressão arterial, por exemplo. Porque existem estudos que comprovam que indivíduos que fazem, né, ou que mudam de turno, por exemplo, enfermeiros, médicos, né, profissionais de saúde estão muito ligados a isso, que mudam o seu período, têm alteração na pressão arterial. Então, podem se tornar hipertensos. Isso por quê? Porque a nossa pressão, ela tende a diminuir, né, no final desse período, para a gente poder se repousar. E aí, olha só, se a gente come, a gente altera também a nossa pressão, porque a gente volta a desencadear hormônios que estavam para estar em stand-by, né? Olha isso. E aí volta todo um processo. Então, essa necessidade de a gente comer nos intervalos de horas, de uma forma mais regular, a gente acha assim, tudo meio impossível, né? Mas eu vou comer de 3 em 3 horas. É esse mesmo recomendável, Jordânia? Bom, comer de 3 em 3 horas é algo que é muito específico. A gente coloca isso de uma forma geral para a população, para dar uma orientação mais globalizada, para a gente poder ter uma ordem. Mas isso não é uma realidade de todas as pessoas, certo? Existem pessoas que acordam pela manhã e não estão bem para se alimentar. E ficam em jejum durante um certo período, entendeu? Por quê? Porque isso é uma situação adaptável. Existem pessoas que se adaptam a esse período. É o correto? Não deveria ser. A gente deveria ter todo um processo, né? De ter todas as refeições corretas, ter uma regularidade de horários. E isso seria o interessante. Essa questão do de 3 em 3 horas, a gente coloca para a população de uma forma geral, porque deveria ser o ideal e, na verdade, para poder manter a pessoa numa situação estável, para não correr o risco de ter uma hipoglicemia, né? Porque, querendo ou não, a gente depende, o nosso cérebro, por exemplo, ele funciona à base de glicose. Então, a gente precisa de glicose o tempo todo para manter esse funcionamento.
esse cérebro ele se torna ativo. Por exemplo, eu estou falando com vocês aqui, se eu estou lembrando de alguma coisa, se eu estou conversando com vocês a respeito desse tema e isso está vindo na minha cabeça porque eu estou sendo alimentada de alguma forma por alguma substância. Essa substância que me dá essa energia, me dá essa condição é a glicose para me manter aqui. Se eu não tivesse, eu poderia estar sonolenta, poderia estar suando frio, poderia até chegar ao desmaio, que é para poder estabilizar esse quadro. Então, são vários fatores que se correlacionam aí. Eu queria perguntar com relação, qual é o ideal, o tempo antes de dormir, para você comer e o que você deve se alimentar naquele processo. Se eu durmo às 10, o ideal é comer até às 8, ou o leitinho é bom no final, alguma coisa é bom ou não. Existe um tipo que facilita? Então, quanto à minha conduta, eu posso dizer o seguinte, quando a gente pensa no processo digestório, ou seja, no processo digestivo, a gente tem que lembrar que a gente gasta em média 3 horas para a gente poder metabolizar tudo isso, que é a história do 3 em 3 horas. Então, o ideal, se eu vou jantar, que é o ideal para qualquer indivíduo é jantar, gente. Não é ficar fazendo lanchinho. O lanchinho, ele faz com que você acabe tendo abortos em relação à sua própria dieta. Então, você acaba buscando alimentos que muitas vezes não são ideais. Então, fazer um lanche, muitas vezes não compensa você na sua necessidade. E aí faz com que você coma mais. Então, o ideal é jantar. Mas lembrar sempre que nesse processo, se a gente tem, em média, o indivíduo faz todo o processo, conclui um processo de 3 até 4 horas, então vamos tentar comer antes desse período. Mas eu estou com uma fome assim no final do dia, o que eu posso, no final da noite, antes de dormir, o que eu posso fazer? Bom, o recomendado é ainda trabalhar com o que a gente pode ter de mais benéfico aí, porque essa relação tem a ver com a queda do cortisol, que vai aumentar aí a necessidade de glicose. Então, comer uma fruta, trabalhar com os desidratados, as sementes, as castanhas, que são ótimas fontes, ou até mesmo um queijo, Não aconselho um queijo que seja meia cura, que não vai causar nenhum transtorno intestinal. Não aconselho muito leite, porque a gente tem proteínas no leite e essas proteínas não são adequadas no pré-dormir. Apesar de que a gente é acostumado à história da vovó, Vamos tomar um leitinho mas a proteína, ela tem uma dificuldade de digestibilidade. Então, proteínas no final, da noite não são adequadas. O ideal são carboidratos de boa qualidade. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.